Amém. Espírito Santo, amigo, verdadeiro orientador da igreja, Espírito do Pai que está entre nós, nos faz entender o motivo do nosso ajuntamento, o motivo de nossa celebração, nos alinha com os teus pensamentos, deposita nesta manhã a porção da tua sabedoria, que nos faz andar nos lugares altos, nos faz ser úteis ao próximo, nos faz ser luz nessa terra. Alinha o propósito do teu coração, alinha, por favor, Senhor Jesus, os céus e a terra, a igreja e os anjos, o Espírito e a noiva. Alinha-nos, Pai, nos faz entrar na dimensão de te servir com entendimento, com rapidez, com eficiência. Torna a Ágape cada dia mais o reflexo da tua imagem na terra. Abençoa a palavra lida, abençoa com a tua unção na explicação, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, igreja gloriosa. Nós estamos diante de tantos assuntos que é muito difícil para mim poder saber com exatidão o que deve ser ministrado a cada momento. É como se nós estivéssemos numa festa muito grande e tem tanto pratinho passando e você não tem tanto espaço, tem que pegar só algumas coisas. Essa é a sensação aqui, como se Deus estivesse trazendo possibilidades enormes. Está muito alto aqui para mim, o retorno, não sei lá. Diminui um pouco o retorno. E diminui um pouquinho, por favor. Isso, vai abaixando. E por causa dessas grandes possibilidades, deixa o mensageiro até não confuso, mas indeciso. É assim que eu estou me sentindo. Deus, o que é que eu ministro? Tanta coisa, tanta possibilidade, mas eu preciso de um alinhamento do céu. E eu estou orando e vendo assuntos e assuntos sendo tocados aqui nesse altar, necessidades, e peço a Deus essa sabedoria. Vocês estão sendo desafiados por Deus para um tempo de expansão, um tempo de avançar sobre as nações. Isso vai levar vocês para um novo nível de desafio financeiro, um novo nível de desafio de estratégia, um novo nível de desafio de como manter a igreja aqui e ao mesmo tempo abrir lá. Isso tudo vai envolver pessoas, vai envolver mudanças, vai envolver estratégia, vai envolver despesa, vai envolver tempo, atenção, estudo. E tudo isso, em pouco tempo, vocês têm 1 ano e meio aí para consolidar isso. Creio que esse é o próximo foco de vocês. E então eu fico pensando que eu poderia falar e ministrar um pouco sobre isso, a experiência que Deus nos tem dado nas nações. Sem orgulho e sem soberba nenhuma, eu testemunho o fato de Deus ter nos tirado para fazer essas pontes com as nações. Então já pelo menos umas 60 nações a gente tem pisado, entendido um pouco da realidade, ainda que superficialmente, porque só sabe quem vive dentro de uma nação. Como disse eu agora, nessa última viagem nossa na Coreia do Norte, o embaixador brasileiro, aliás ele é cônsul, Douglas,
ele disse que o Itamaraty, que é o órgão que envia os embaixadores pelo mundo, é como se uma organização que tem um mar de conhecimento. Só que um mar de 5 centímetros, ele disse. Ou seja, nós conhecemos muito sobre muitas coisas, mas sem profundidade. Isso é a definição que tem dentro do Itamaraty. Temos um conhecimento abrangente, porém não profundo. Eu diria a mesma coisa, depois que você vai em tanto país, se me perguntar, você conhece a Romênia? Eu conheço. Me fale um pouco da Romênia, eu sei muito pouco. Eu sei o resultado de uma visita de 3, 4 dias. Você conhece a Coreia? Conheço. Explica como funciona a Coreia? Eu sei um pouquinho, é raso. Portugal, estive lá umas 3 ou 4 vezes. Conheço. E vocês têm um grande desafio, porque Portugal tem um manto de idolatria. Assim como a Bahia estava há muitos anos atrás no manto de feitiçaria, Portugal está no manto de idolatria. Uma adoração a ídolos entranhada no coração dos nossos antigos pais. Portugal é a nossa paternidade de nação, mas eles estão tão distantes, eles são tão arraigados, são tão tradicionais. Raramente eles aceitariam um pastor sem gravata ainda. Raramente eles achariam que um homem de Deus poderia usar uma camisa como eu estou usando agora. Tão conservadores. Mas é um povo que quando converte tem uma conversão muito forte, muito firme. É um povo exigente, é um povo um pouco bruto nas palavras, mas você sempre sabe onde ele está. Ou seja, não tem muita falsidade no sentido de enganar com a postura. O que é. Goste você ou não, é aquilo. Ele não vai fazer um meio termo, vai fazer uma cara de simpatia quando ele não está. Essas coisas vocês vão enfrentar. Vocês conheceram o pastor Adeildo? O apóstolo Adeildo? Ele é um pastor na cidade de Porto, em Portugal. Olha como Deus está olhando para Portugal. Quero testemunhar isso. Eu estava muito cansado de estudar em Israel. A esposa estava com o cabelo caindo, porque a gente estava dedicando de 7 a 10 horas por dia de estudo. Então chegou um ponto que a gente estressou e já estávamos meses. Então eu falei para Leila, vamos dar uma saída, porque o nosso visto, nós temos uma semana ou 15 dias de férias, vamos dar uma saída de Israel, descansar um pouco. Mas não vamos para um país de língua difícil, não adianta voltar para o Brasil que a despesa é muito grande. A gente pode sair aqui perto, dentro da Europa. E aí escolhemos Portugal, para não ter estresse de ficar uma semana escutando outro idioma com dificuldade. Então eu falo, vamos para uma terra que a gente conhece. E eu disse assim, vamos a Porto, cidade chamada Porto. Porque eu tinha escutado uns 15 dias antes que Porto era muito bonito. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu decidi então, e falei, vamos a Porto. E ela disse, você conhece? Eu disse, não, mas a internet sabe tudo. Né? Consulta o Dr. Google aqui. E eu fui ver hotéis. E eu vi que era barato, em certo sentido. Por ser Europa, o preço não era tão alto. E porque Portugal estava falido financeiramente, estava com dificuldade e os preços estavam caindo. Então, com 80, 90 reais, hospedava num quarto de hotel muito bom, um casal. Falei, ótimo. Pesquisei bastante. E a hora que eu fui fechar, eu pensei, não,
deixa eu fechar a passagem aérea primeiro, depois eu fecho um hotel. Mas era muito tarde, eu falei, amanhã eu vejo passagem aérea. E no dia seguinte eu recebo um telefonema do Brasil, do Mato Grosso, um pastor amigo meu diz assim, Léo, tem um pastor que está aqui na minha casa e quer falar com você. Ele é da cidade de Porto, em Portugal. Eu falei, você está brincando? Adeildo. No dia seguinte, nós conversamos, eu disse, pastor, isso é puro de Deus. Eu estou acabando de procurar hotel e vou procurar passagem em Porto. E o que você... Por quê? Eu disse, simplesmente me deu uma vontade de descansar lá. E só veio essa cidade na mente, e expliquei. E ele disse, você poderia pregar na minha igreja? Porque quando eu dei a data para ele, que eu iria, ele disse, é exatamente o dia que eu estou chegando do Brasil, chegando na minha casa em Portugal. Olha só o que Jesus faz. Então, ficamos conversando. Eu disse, eu vou investigar as passagens e já cancelo o hotel. Ele falou, o hotel é por minha conta, você vai ficar na minha casa. Eu falei, acabei de ganhar aí mais de R$400. E ele ficou feliz, falou, não, a comida e o pouso é por minha conta. E eu tinha falado para a Leila que eu também queria, fazer Portugal na volta, passar por Londres, uma conexão, porque é bonito. E eu falei, Leila, eu queria tanto que você conhecesse, visse Londres como é bonito. Aí depois a gente volta para cá e vamos voltar para o trabalho de novo e para o pesado. Mas vamos refrescar. E aí ele vai e me fala que também na Inglaterra ele tinha igreja. Aí eu falei, não acredito. Conclusão, ele falou, então você prega nas duas. Eu falei que eu ia fazer essa rota. Eu falei, eu vou por Londres, Porto. Irmãos, qual a possibilidade disso? É Deus, não é? E aí, ele se prontificou, era para ser 4 dias, virou quase que 9, virou uma missão. Chegamos em Portugal, encontro esse homem descalço, andando sem sapatos. Nos encontramos na Inglaterra, frio, e ele descalço. Você sabe que na Europa neva. E ele já estava há 1 ano andando descalço. 1 ano sem sapatos. Ele disse que Deus pediu isso a ele. E eu falei, como é que você faz no avião? Ele diz, as primeiras vezes eu levava um chinelo na minha bolsa, para o caso de eu ser proibido a entrar. Então, se eu argumentasse, mas eu não vencesse, eu colocaria. Mas a primeira vez que eu cheguei, ele falou, hoje o aeroporto me conhece, é o homem descalço, a companhia aérea, porque de 15 em 15 dias eu faço Londres, Portugal. Todo mês, 2 vezes, eu tenho que fazer isso. Então a companhia aérea já me conhece, até as aeromoças, o comandante, o pessoal de check-in, é sempre o mesmo. O homem descalço chegou. E eu falei, por que você está andando descalço? A primeira vez ele disse que ele entrou no avião, pensaram que ele era lunático, e implicaram com ele, disseram que não podia, e ele disse que ele estava fazendo isso e ele tinha que fazer. Chamaram uma comandante de bordo, uma moça, uma senhora, e ela veio conversar com ele, porque já estavam chamando uma psicóloga para atender ele. E aí ele disse, Deus me pediu isso. Eu sou um homem de Deus, sou um pastor. E por que eu ando descalço? Porque eu quero pisar nessa terra e enquanto eu estiver descalço, Deus me mantém alerta de que eu preciso orar pela salvação do povo.
Eu oro pela salvação de toda pessoa de Portugal. A comandante disse: deixa-o entrar. Ele está mais preocupado com a nossa salvação do que nós mesmos. Ele está mais interessado em nosso destino do que nós. Esse é um homem sério. E ganhou respeito, andando descalço. Então, provocou muito debate, muito diálogo, muita gente questionando, e ele tinha como começar a evangelizar. Então as pessoas tocam no assunto, ele abria, faça algo exagerado, e as pessoas vão perguntar, você tem a porta aberta. É a chance de ficar falando o tempo todo. Você não sai do assunto. Cheguei em Porto. Deus me disse: fala para a igreja fazer uma festa sábado que vem. Isso era quinta-feira ou quarta. Falei: vocês vão preparar uma festa para sábado. Nessa festa vai ter que ter panos, tecido branco, nessa igreja toda. Essa igreja tem que ser ornamentada de branco. E ele ficou pensando: onde eu vou arranjar tanto tecido branco? A mulher falou: nós temos uns armários aqui numa loja da igreja, que a igreja recebe muita doação para vender. E ele disse: tem quilos e quilos de tecido branco guardado aqui já há muitos tempos. A ornamentação está pronta. Eu desci do altar, uma mulher me disse: apóstolo Léo, já tem 2 meses que Deus me falou para me preparar para uma festa de branco que vai ter nessa igreja. E ele falou exatamente como o senhor disse, que nós teríamos que comprar presentes para o nosso apóstolo. Nosso pastor Adeildo. E eu já comprei um terno e um sapato para ele. Não um terno, ela disse, um terno, um sapatão. E eu disse: igreja, vocês vão trazer presentes para esse homem. Eu falei: Deus, o que vai acontecer? Eu só deixo que eu vou te falando aos poucos. Deus me disse: amanhã você vai pegar um carro e vai subir para o sul de Portugal. Eu falei: Adeildo, eu preciso fazer isso. E ele me botou dentro de um carro e falou: vamos até onde você quiser. Eu falei: vai subindo aí, vai. Pega as estradas aí, as BR. Aí, BR não, BR é nosso caso, né? Lá deve ser o quê? PT, né? Pega as PTs aí e vai embora. PT, ó, coisa horrível, Jesus, me desculpa. Estradas de Portugal, né? E aí fomos subindo e andamos, e passamos vilas, cidades lindas, cidades assim, encravadas em montanhas, branquinhas, aqueles rios lindos, e subimos, ele falou: ó, chegamos quase que na divisa com a Espanha. Desde Porto, fomos, e paramos em várias cidades, e eu notava, todas elas, gente, eram catedrais. Catedrais, 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 catedrais e catedrais. O país para ter catedral. E fortalezas antigas. Portugal se gaba de nunca ter sido conquistado por nenhum outro povo. Portugal diz que eles nunca foram conquistados, foram tão valentes, tão guerreiros, que ninguém que invadiu eles e conseguiu vencê-los. Nunca foram dominados por ninguém. Está na hora de ser dominado pelo reino do céu. Eles se consideram inexpugnáveis. Uma característica de Portugal. Tem bastante orgulho também por conta disso. Quando chegamos lá naquelas cidades, uma das últimas, nós vimos um grande complexo do catolicismo, mas era algo misturado com um pouco de feitiçaria. Meio macabro, umas construções, sabe? E Deus disse para mim assim: pegue a água daqui, uma garrafa, e leve embora. Oramos bastante, no final carregamos 1 litro ou 2 litros numa PET e trouxemos de volta. No dia seguinte, Deus me disse: agora vá para o outro sentido oposto. Você foi para o norte, agora vá para o sul. Eu
disse: Adeildo, bote gasolina nesse carro e vamos viajar. E andamos, acordava, dormia, via uma cidade, via outra. De repente o Espírito Santo falou: aqui, entra à direita. Só que Adeildo diz: a cidade, pelo mapa aqui, ela está toda à esquerda. Para cá não tem nada, só uma estrada. Eu disse: Deus falou à direita. Entramos e andamos aí uns 15 quilômetros e saímos num rio, o maior rio de Portugal. Nós estamos na margem dele, um lugar de camping, coisa mais linda, aquelas quedas d'água, aquelas corredeiras, um volume de água. E Deus disse: leve água daqui agora. Oramos muitas coisas pelo caminho, catamos mais uma garrafa. Falei: Deus, eu não estou entendendo nada, mas estou obedecendo. Cansado, na volta do carro eu cochilei, e quando eu parei de pensar, descansei a mente, o Espírito Santo falou: eu fiz você buscar a água do norte e do sul, e você amanhã vai juntar essas duas águas e vai lavar os 2 pés desse homem, porque ele tem andado de norte a sul nesse país e tem recebido a sujeira dele. E chegou a hora que eu vou lavar Portugal. Eu vou limpar a sujeira. Ele fez um ato profético para mim durante 1 ano. E eu vou limpar Portugal, porque é meu povo que está aqui. É criado por mim, eu amo essa nação. E eu vou redimi-la. E eu estou preparando o avanço apostólico. E você vai ungir ele como apóstolo para ele ter a primazia do apostolado em Portugal. Então, a Igreja Apostólica Ágape, enviem, porque enviar significa apostolar, porque a palavra apóstolo é o enviado. Então está na hora da Igreja Apostólica do Brasil também plantar os pés em Portugal, porque Deus já está fazendo os atos proféticos, usando os profetas, usando os servos, para abrir os caminhos. Adeildo comprou um monte, uma montanha ele comprou. Foi um homem que deu um dinheiro, um empresário lá, ele falou: quero comprar uma terra para orar, um lugar alto para orar. E comprou uma montanha. Deus entregou uma montanha no extremo de Portugal, e de lá de cima você olha assim, muito longe a vista alcança. E ele diz: eu quero que você vá lá no nosso monte de oração. É um terreno, é uma areazinha num lugar alto e é uma montanhazinha, é nossa. E a gente foi lá no meio daquelas roças distante, e lá subimos, lá eu vi, eu falei: meu Deus, que lugar de oração é esse que Deus te deu? Com muita dificuldade, muita luta. E havia muitas pedras muito grandes, pedras dessa altura, pedras maiores, pedras dessa altura, gigantescas pedras assim. A gente passava entre essas pedras, subindo, e lá de cima tinha olhar, e bem em cima onde estava tinha 2 pedras, uma do lado da outra, uma mais ou menos desse, um pouco maior assim. A gente subiu em cima, eu lembro que uma era assim, e a outra um pouco menor, essa altura aqui assim, e um vão no meio assim. E dali a gente, como se estivesse passando num portal, né? Fizemos muita profecia. Eu comecei a profetizar que Deus ia trazer 5 ministérios, que Deus ia invadir Portugal, e comecei a fazer profecia. O máximo que eu pude profetizar de bênção para uma nação, eu profetizei. E depois eu disse: Adeildo, para que você saiba e você tenha certeza que é Deus que está falando na minha boca e todas essas coisas vão cumprir isso em Portugal, uma pedra daqui vai mexer. É muita fé, não é não, gente? Uma pedra que não se move, né? Vamos embora. E eu estou lá em Brasil, estou lá em Israel, ele me manda uma foto. Ele subiu lá e estava faltando uma pedra.
sumiu a pedra, não achou nem para baixo, nem para cima, nem para o lado. E não tinha jeito de ser guindaste de carro, porque não dá para subir lá de carro, é montanha. Ele falou, como aquela pedra, Léo, de mais de tonelada sumiu daqui? Me explica quem roubou essa pedra. E você diz, para que se saiba, Deus vai movimentar uma pedra. Ágape, vocês são uma pedra que Deus está cortando aqui dessa nação e lançando sobre os pés da Babilônia que está lá, sem auxílio de mão humana, para derrubar os reinos que estão dominando Portugal. O Senhor escolheu ágape, escolheu amor, escolheu a unção, e vocês são uma pedra que está sendo lançada, arrojada contra um gigante, para derrubar e plantar o reino do céu naquele lugar. Recebe. É uma rocha. Era impossível, irmãos, uma pedra de toneladas sair do lugar. Mas ela desapareceu e ficou só a marca. Ele tirou a foto da marca no chão e disse, cadê a pedra? Não tem rastro, não foi arrastada, não foi puxada, não foi guinchada por um muque, porque é longe da estrada. Como é que alguém ia subir de carro com tanta pedra? Deus está planejando tomar Portugal. Semana passada eu estive numa igreja no Rio de Janeiro. Para minha surpresa, eles fizeram a Festa das Nações. Nós temos feito Festa das Nações há 14 anos. Todo mês de julho nós fazemos Festa das Nações. Vem gente do país inteiro para essa festa. Está faltando ágape ainda. Já convidei várias vezes, mas ainda não chegou o tempo, talvez agora. 14 anos atrás, Deus mandou começar uma festa chamada Festa das Nações, onde nós entregamos a Deus profeticamente todas as nações e intercedemos por todas as nações. Nós fizemos, para você ter ideia, as bandeiras de todos os países, mais de 250 bandeiras, e nós colocamos ela no teto do salão de eventos. Cobre inteirinho a bandeira, é a ornamentação mais linda que você possa imaginar. As paredes são bandeiras, o teto são bandeiras. O salão tem 45 por 25. Cabe mais de 1.500 pessoas sentadas. E é ali que nós fazemos a festa todos os anos. Esse lugar Deus me permitiu comprar. Escuta isso. Deus um dia disse para mim, compra esse lugar. 500 mil reais. Eu fui e levei para a igreja. Os pastores olharam para mim como quem diz, você é maluco? A gente não tem 3 mil em caixa para pagar as nossas despesas. Eu voltei para casa muito feliz porque eles não quiseram aceitar a proposta. E falei, Deus, porque eu pensei, acabei de me livrar de um problema, como é que paga 500 mil reais? E fui para Deus e falei, Deus, o Senhor viu 10 pastores reunidos, nenhum deles não está nem pensando em comprar. Vai ser só problema. Um negócio afastado, lá no meio do mato, 16 quilômetros, um salão gigantesco. E Deus me disse, eu não mandei eles comprar, eu mandei você. E eu disse, se 10 não pode, eu vou sozinho. Ele disse, vai. O dono chegou em casa, o dono entrou na minha casa e disse, eu vinha para cá, e Deus falou para eu ficar tranquilo, que você vai comprar e vai pagar direitinho. E eu tremendo as pernas. Eu já ia dar notícia para ele que nós fizemos uma reunião e não foi aprovado. Irmãos, a minha igreja e as igrejas nossas aliançadas, que éramos umas 10 igrejas, não quisemos. E Deus me proibiu de seguir a minha igreja e falou, você vai fazer sozinho.
porque eu vou dar para você. Já que a igreja não quis, eu vou te dar. E Deus falou que eu não pediu para a igreja comprar, senão Ele tinha falado ao coração da igreja. Não foi incredulidade, não foi nada, foi Deus. E eu falei para ele, né, eu quero pagar então em 100 prestações de 5 mil. Porque eu sei que você gastou 300 para fazer, e já está 200 mil embutido, porque eu acompanhei o processo quando você fez. Você gastou 300, não foi? 280. Pois então, você pediu 500, eu te digo, em 100 prestações de 5 mil, sem um juro. Ele só estendeu a mão e falou, está fechado. Ano passado eu terminei de pagar, 8 anos e 4 meses. E durante esses 8 anos, nós gastamos mais 500 em cima. Então Deus nos deu uma propriedade que já tem campo de futebol, piscina, salão para 2.000 pessoas, de 1.500 a 2.000, depende do aperto. Temos cozinha industrial ali dentro, cantina. Nós temos toda uma estrutura tanto de entretenimento quanto de conferência. Temos estacionamento para mais de 180 carros dentro, murado. Porque eu ousei acreditar que Deus podia fazer coisas grandes. No dia que aquele homem aceitou, eu fiquei com tanto medo que eu tive diarreia. Quando ele virou as costas, ai, o que eu acabei de fazer? Passei 3 meses com mau humor e incredulidade. E eu não percebia. Um dia eu estava num voo, indo para uma igreja, pregar. Eu jejuava dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eu era muito magrinho. Depois que Deus me tirou daquele jejum cerrado, eu virei isso aqui. Estou precisando voltar. E eu me lembro que eu estava no voo, igreja. E me deu muita fome. E eu pensei, meu Deus, eu estou há 4 horas de jejum e parece que eu estou uma semana. Aí vem aquelas bolachinhas da Gol, gente, que aquilo não vale nada, aqueles creme crackzinha. Mas até aquilo estava me tentando. E eu olhei para aquelas bolachinhas e fechei o olho e falei, Jesus, eu estou com muita fome, deixa eu comer, vai. E ele falou, pode comer, só 3. Eu abri, tinha 4. E eu comi as 3 numa velocidade, embrulhei a última, enfiei naquela gavetinha assim, para nem olhar. Depois de um tempinho ali, eu falei, não entendi não, Senhor. Por que só 3? Ele falou, porque agora você vai jejuar 3 dias para mim. Era só um dia, agora virou 3. Eu falei, ô negócio que eu fiz, Senhor. Por que eu fui comer essas 3 bolachas? Devia ter ficado quieto. Agora eu vou jejuar 2 a mais, era só 1. Eu disse, meu Deus, mas por quê? E ele disse, para liberação financeira. Você sabe, quando Deus quer te dar recurso, dinheiro, você precisa dar uma oferta a Deus. E tem que dar uma oferta de sacrifício. Mas se você não tem nos bolsos, aí ele aceita jejum. Porque é também uma oferta grande. Quando nós não temos mais o que dar, nós jejuamos para movimentar. Quando ele falou que era para liberação financeira, eu só lembrava o seguinte, eu tenho que pagar 5 mil daqui a um ano. Daqui uns 3 ou 4 dias eu tenho que dar 5 mil para aquele homem que vai esperar. Todo dia 15 eu tinha que dar 5 mil. Fora as despesas da família, né, da casa, que já era fixa. Irmãos, quando eu comecei o jejum, o 3º dia amanheceu, eu estava na igreja onde eu estava pregando. E eu amanheci o 3º dia com alegria que eu não tinha há tempos. Parecia que eu nem tinha dívida nesse mundo. Uma alegria, parece que eu vi passarinho verde. A pastora que estava me recebendo e me disse, esse é o apóstolo Léo que eu conheço. Eu disse, por quê? Você estava irreconhecível.
E eu comecei a olhar para os meus comportamentos. Eu estava triste, murmurador, preocupado, calado, sem sorriso. E eu percebi que o jejum me libertou da incredulidade, do medo do amanhã. Aquilo saiu, aquele mal-estar, foi o espírito da incredulidade que saiu de mim. O jejum me libertou e eu voltei a ter fé e alegria de novo. E naquele dia, imediatamente, ela veio até mim e colocou um cheque no meu bolso. E eu pensei, meu Deus do céu. Ela diz, uma bênção aí, pastor, uma semente. Aí eu não dava, a ansiedade era tanta que eu corri para o banheiro para ver. E olhei e falei, meu Deus, 5 mil, a prestação está paga, posso descansar. Todo mês eu precisava de um milagre de 5 mil reais. Durante 8 anos e 4 meses, todo dia 15, aconteceu um milagre de 5 mil reais. 8 anos acontecendo milagre. Em outubro do ano passado, eu entreguei o último 5 mil de prestação. Agora a gente tomou posse. Sabe, entrar num desafio tão grande quanto ir para uma outra nação, exige de nós atos de fé muito altos. Deus está esticando a fé. Quando a gente pensa que já tem fé para alcançar algo grande, Deus vai nos esticar mais para alcançar algo maior. Vocês estão num tempo em que Deus vai esticar a fé de vocês. Eu tinha tido fé para conquistar uma casa própria. Eu já achava que eu estava muito bom. Falei, Deus, depois de 19 anos pagando aluguel, agora eu tenho uma casa? E agora, Senhor, eu vou sossegar, não preciso usar mais a fé por um tempo. Pois foi quando eu peguei a chave da casa, Deus diz, agora compra essa outra propriedade. Queridos, nós, quando alcançamos um objetivo, um desafio, Deus estica para o próximo. Alegria, né? Fiz a arte, ele está falando, eu consegui. No meio do culto eu fui lá. Você viu o grito de júbilo e conquista? Essa é a alegria de quem vem no altar, irmãos. Mas essa manhã, minha palavra é de desafio, que vocês aceitem esse desafio Portugal. Eu vi muita fé, muita determinação na voz, nas palavras do apóstolo Eduardo. E vi muito respaldo na igreja. Eu sei que vocês vão implantar naquela nação. O terreno está sendo preparado. Já tem as famílias que vão se converter de cara. O que Deus me pôs no coração para ensinar vocês a orarem por conversão de pessoas chaves. Escuta isso. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do outro lado em Gadara para salvar um homem. Um homem. Endemoniado, problemático, amarrado com corrente, tribulado, quebrava tudo, era o desastre da cidade. Mas atravessou o mar, e vocês vão atravessar o mar às vezes para pegar um endemoniado. Vão atravessar o mar. Você sabe que a população daquela cidade era tão anti-Jesus que mandou ele embora. Preferiu os demônios do que... Você já veio libertar esse cara aqui? O endemoniado estava tão enfadado daquela cidade, que fez ele sofrer tanto, que quando viu a oportunidade de sair dali, entrou no barco e disse, eu vou contigo, Jesus. Jesus disse, não, volta. E conta as maravilhas que o Senhor te fez.
Um ano e meio depois, Jesus volta àquela região. 1 ano e meio depois. E lá, Jesus teve que fazer a segunda multiplicação de pães e peixes, porque tinha 5.000 pessoas correndo atrás de Jesus. O que acontece com a cidade? O que aconteceu lá? Que eles mandaram Jesus embora, depois Jesus volta e tem 5.000 seguindo ele. Quem que fez esse trabalho? O gadareno, irmão, o ex-endemoniado. Orem para Deus entregar pessoas chaves. Entregar os gadarenos. Jesus disse aos discípulos: importa passar por Samaria. Mas samaritanos não se davam com judeus, uma situação política terrível, assim como eles também não gostam muito de brasileiros. Deixa eu adiantar isso para vocês: os portugueses não gostam de brasileiros. Não vá pensando que você vai ser, ai, como você é linda, moderna. Não, é desafio. Ainda que fale a mesma língua, é como aquele filho indigesto, aquele filho que nasceu, que eu fiz uma atrapalhada na vida e nasceu esse menino, agora eu tenho que conviver com ele. É assim que a gente é visto. Um país que nasceu, a gente é só dar uma exploradinha, só tirar um sarro e deu o que deu, virou uma nação. É visto mais ou menos assim. Mas importa passar por Samaria. Jesus senta-se e diz para os discípulos: vão comprar comida. Irmão, é difícil entender porque que um líder que tem 12 liderados fica sentado sozinho enquanto 12 vai comprar comida, nenhum fica junto. Eu não entendo isso. Você consegue entender isso, Du? Jesus mandou os 12 embora. Ficou só. E a mulher vem. E eles travam aquela conversa na beira do poço. E ela é samaritana e ele está falando de coisas espirituais, de bênçãos, de salvação, e ela está falando de coisas materiais. É assim, irmãos. Quando a gente chega com o evangelho, a gente está falando de coisas que vão dar destino eterno, mas as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com o que vai comer, com o que vai beber. E você tem que às vezes entrar nessa dimensão, dessa realidade, de falar das coisas simples, para depois entrar nas espirituais, porque Jesus mostrou isso. Mas o que admira a mim é que uma samaritana, que até é mal falada, às vezes é chamada de prostituta, que de prostituta não tem nada. Eu já evangelizei prostituta, irmão. Quando ela descobre que você é um homem de Deus, a primeira coisa que ela faz é puxar o pano para cima e falta lá embaixo, ela fica num problema, porque ela tem respeito com os homens de Deus. E ela tenta se ocultar. Mas aquela mulher, quando viu que ele era profeta, disse: vejo que és profeta, onde se deve adorar? A prostituta está preocupada em caçar onde se adora de verdade, como é que se relaciona com Deus. Ela era uma mulher de sede de Deus, por isso Jesus oferece água de busca. Tem muita gente que tem busca de Deus, mas já passou por tudo quanto é porta. Os que têm mais sede foram os que bateram em tudo quanto é lugar. Eu já fui na Seshinoye, eu já fui no Hare Krishna, eu já fui no não sei o que, não sei o que. Essas pessoas são os samaritanos. Eles estão sedentos pela verdade. Por isso você teve 5 maridos, porque marido no hebraico é Baal. Você já teve 5 Baal. Quando a Leila vai me apresentar lá em Israel, ela me chama de Baal. Porque a palavra Baal é marido. É Senhor.
Eu achei estranho a primeira vez, quando na sala de aula a professora perguntou para a Leila, quem é o seu Baal? Ela diz, Léo é meu Baal. Eu falei, está amarrado. Baali, meu Baal. Jesus perguntou, quantos Baal tem na sua vida? Você já teve 5 Baal. Quando você estuda a história de Samaria, ela teve 5 dominações e 5 divindades. 5 potestades dominaram. Por isso aquela mulher, na verdade, era a simbologia da cidade. Porque tem pessoas que são o símbolo da cidade. E a gente tem que orar para encontrar essas pessoas. Elas são tipológicas, são pessoas sinais, são pessoas símbolos, que quando conquistadas, arrastam a multidão. Quando ela saiu do encontro com Jesus, ela foi até a cidade e voltou com a cidade toda. Oh, acha a samaritana de Portugal. Ora por isso, ora para Deus te levar ao sedento, à samaritana, ao gadareno, são as chaves. Adianta um processo tremendo. Queridos, a tristeza foi de Jesus com os filhos dele, os discípulos dele. Chegaram os 12 trazendo comida, compramos, ofereceram a Jesus, sabe o que ele disse? Quem lembra a resposta? Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, pois eu digo, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Jesus ficou triste com os discípulos, por isso que ele respondeu duro, porque ele mandou 12 para dentro de uma cidade, e eles só voltaram com o pão material, só estava preocupado com o pão material, e esses 12 já tinham visto o cego ver, coxo andar, tinham visto tudo, sabia que Jesus era o Messias, e não contaram. Mas uma mulher que só soube de uma profecia dele, falou, tu és profeta, você é o cara, já saiu correndo e com um milagre apenas, contou para a cidade toda e trouxe a cidade, e eles só trouxeram pão. 12 apóstolos, não deu conta de fazer o que uma samaritana fez em 5 minutos. Que Deus entregue samaritanos e gadarenos, Espírito Santo, entrega os samaritanos e os gadarenos, entrega nessa cidade, entrega nas cidades onde eles forem, entrega na França, entrega na Europa, entrega na Inglaterra, entrega em Portugal, Senhor, entrega. Deus vai lembrar dessa oração e Ele vai responder essa oração, e por isso que a Ágape vai ganhar rápido, em nome de Jesus. Entenda isso, ora isso, pede com fervor, Senhor, dá-me a samaritana da cidade onde o Senhor vai nos enviar, dá a samaritana de Lisboa, dá a samaritana de Aveiro, dá a samaritana do Porto, dá a samaritana de Braga, dá a samaritana, entrega o gadareno, meu Deus. Venha o teu reino sobre Portugal, venha o teu reino, Senhor. Entrega-nos as pessoas difíceis, entrega-nos aqueles que Satanás amarrou, entrega-nos aqueles, Senhor, que estão com a chave da cidade, entrega-nos a pessoa certa, entrega-nos o fruto que vai desatar. Não há muito tempo, Senhor, acelera a tua obra. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Amém. Queridos, eu creio, pode sentar, eu creio que existem pessoas chaves em todo lugar. Escuta isso. Mais um testemunho. Um amigo meu começou a ser incomodado com Deus porque ele lia uma notícia. Coreia do Norte, por 15 anos, ocupou primeiro lugar no ranking de país mais fechado do mundo. Mais anticristão. Para você ter uma ideia, Pyongyang, a capital, tem 2 milhões de pessoas, de habitantes. 2 milhões. Tem 2 igrejas evangélicas, que somado você não vai ter 100 membros. Talvez, vamos pôr aí 200, exagerar. 200 membros. 2 milhões e só tem 2 igrejas fiscalizadas pelo governo, vigiadas. Tem câmara dentro da igreja para os órgãos de governo saber quem entra e quem sai. Você tem ideia do que é um controle de um governo ateu? Mas esse amigo, da casa dele, ele começou a orar e disse: Deus, eu quero entrar na Coreia do Norte. Eu quero pôr a igreja brasileira lá dentro. Eu vou lá. E me pediu apoio, eu sou cobertura dele. Eu já tinha ido com ele em um outro país e Deus tinha aberto a porta do país, o Haiti. Eu fui com ele no Haiti há um tempo atrás, e Deus falou que ia abalar o Haiti, destruir o voodoo. Voodoo é religião oficial, é uma mistura de candomblé com mais uns espíritos, é um negócio terrível. A maioria da população pratica voodoo. O presidente tem medo do feiticeiro. Então os deputados e presidentes, tudo obedece ao príncipe do voodoo. Nós fomos lá, já tem uns 5 anos, Deus me levou no alto de uma montanha, atravessei um barco, e o Senhor falou: a parte profética é contigo, a parte de reuniões com o consulado é com ele, a diplomacia é com ele, a guerra é contigo. Eu subi, e Deus falou: você está aqui como Elias hoje, há 5 anos atrás. Você vai convocar os espíritos de feitiçaria dessa nação. Pode chamar todos eles na minha presença e desafia eles, como Elias desafiou os profetas de Baal. E em cima de uma montanha, eu disse: espíritos de feiticeiros dessa nação, compareçam à minha presença agora, em nome de Jesus. Eu disse: essa nação tem dono. O Senhor tomará o Haiti para si, e vocês cairão, ou se rendam, ou morram. Cabeça do principado de voodoo, hoje o Senhor vai me entregar. E eu estava com um cajado e bati na terra. O Senhor diz: grita para eles te ouvirem. Irmão, Deus só disse: agora desce daí. Agora dá o pé. Eu desci lá de cima daquela montanha, embaixo tinha uma casa amarela grande. Irmãos, uma pobreza, uma miséria, não tinha nada. Se você quisesse comer uma coxinha, um prato na ilha, não tinha. Eu estava dentro da ilha de Tortuga, aonde os Piratas do Caribe foi gravado, aonde o Jack Sparrow lá, aliás, Johnny Depp, Jack Sparrow, Pirata do Caribe. E tinha um na nossa equipe, nós somos em 4, um deles, um dos que foi conosco, tinha um anticonvertido, Rastafari até aqui, tatuagem para todo lado,
barba rala. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você está parecendo um pirata do Caribe. E Deus falou, ele é a chave, porque ele é descendente de pirata. A hora que ele orar, pedindo perdão pelos pecados de derramamento de sangue dos piratas, nessa terra, vai cair tudo. Eu falei, Deus te trouxe, então vem cá que eu vou ministrar contigo. Deus mandou eu profetizar na montanha, ministrar com esse homem. Olha só, como Deus faz as coisas. Ele era uma chave. Quando Deus falou, entra naquela casa amarela e ora lá dentro. Arrependa dos pecados da pirataria. Porque foi a pirataria que abriu para o voodoo. Eu levei o Jack Sparrow comigo. Falei, Jack, vamos ter que orar aqui dentro. Jack é um crente que foi do Brasil para lá. Tinha 1 ano de convertido. Não estava nem limpo ainda, nem liberto. Mas Deus incluiu ele. Porque Deus tem uns mistérios assim, para a chave das nações. Aí eu falei com ele, você tem coragem de orar aí dentro? Ele falou, eu não sei orar, você me ajuda? Eu falei, deixa comigo. Quando fomos entrar, a população da ilha disse, não pode entrar aí. Eu falei, por quê? Porque isso aqui é um hotel. Eu falei, então deixa eu falar com o dono. O dono não mora na ilha. Eu falei, então me chama o gerente. O gerente não está. Eu falei, não tem ninguém para me autorizar? Disseram, não tem. Eu falei, então não tem ninguém para proibir, dá licença. Deus é fiel e dá sabedoria. Quando eu entrei, o pastor que estava conosco, que foi na missão, disse, estou há 25 anos aqui no Haiti, Léo. Isso não é hotel coisa nenhuma. Isso é um terreiro de voodoo. É aqui que faz a gíria em corporação. Eu disse, então estamos no lugar certo. É aqui dentro que vai cair o príncipe dessa terra. O potestade vai cair agora. Irmãos, foi uma luta espiritual. Mas Deus nos levou a ajoelhar no meio, pedir perdão, arrepender dos pecados, pedir para Deus trazer limpeza naquela nação. Depois veio um terremoto. Nós saímos do país, veio um terremoto tão grande que caiu aquilo tudo. Só que os feiticeiros viram que muitas igrejas ficaram de pé e os terreiros de feitiçaria caíam do lado. E a população diz, isso está acontecendo no Haiti. 300 mil pessoas morrendo. Por quê? Porque nós estamos pecando contra Deus com feitiçaria. E a população começou a abandonar a feitiçaria e seguir Jesus. Tem um avivamento no Haiti. Até o presidente hoje é crente. Deus! E agora Deus disse, entra na Coreia do Norte. E eu fui para lá, junto com meus parceiros, meus irmãos. Eu falei, dessa vez eu vou para a guerra, Senhor. Sabe? Foi o primeiro país no mundo que eu vi que toda a população é ateu. São ateus. Pior, eles creem que a vida acaba e a morte, depois da morte não tem nada. Isso é doutrina ensinada desde criança, nas escolas. Combatem e perseguem. Todo o cristianismo foi acabado na ilha. Deixaram essas duas igrejas, é meio que fachada, para dizer, nós temos liberdade religiosa. Sabe quem é Deus para eles? O presidente. Comunismo, marxismo, precisa fazer com que um homem na terra se torne uma divindade. Não me admira que a luta dos petistas hoje é só por causa de Lula, porque eles perderam um Deus. O Brasil colocou na prisão o anticristo, o Deus deles caiu, e ainda tem gente que pensa que está inocente. Esquece isso, Deus abateu. Eu disse isso antes de cair, há mais de 10 anos atrás. Eu disse, vai durar 3 tempos e meio, e o Senhor vai estabelecer um juízo e vai derrubar para sempre. Eu falava isso. Eu vim nessa igreja, eu falei isso há anos atrás. Fui até questionado por alguns que são fanáticos, mas chegou o tempo de abrir os olhos. Deus vai derrubar o comunismo em todas as nações. Cuba já está caindo, irmão.
A Rússia caiu faz tempo. A China teve que abandonar o modelo e teve que virar capitalista. O Brasil não será vermelho nunca, em nome de Jesus. Porque no comunismo eles pregam que todo mundo vai ter igual. Eu vi lá, do médico ao porteiro. Quem ganha mais dinheiro são os professores, por incrível que pareça. Moram nos melhores prédios, mais altos. Tem os melhores salários, $300. Esse é o salário máximo que tem dentro da nação. As avenidas, 16 metros de largura. No horário de pico não tem 10 carros. Porque eles não têm carro. Todo mundo anda a pé, está falido. Energia, 40 minutos tem, 10 não tem. 40 tem, 10 não tem. Mas é um país organizadíssimo. Todo mundo tem medo. Fui na creche ver as crianças dançarem coreografia. As coreografias deles é tudo assim, ó, militar. E cantando. Eu perguntei o que eles estão cantando. Eles estão cantando: louvado seja o nosso presidente, nosso grande líder. É adoração. Tem 40 mil estátuas do homem em todo o país. Sabe por quê? Porque o verdadeiro comunismo é ateu, mas ele precisa exaltar um homem para materializar a fé deles. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba com Fidel Castro, foi assim na Venezuela com Hugo Chávez e agora com Maduro, foi assim na China com Mao Tse Tung, e eles tentaram fazer assim no Brasil com Lula. Porque precisa divinizar um ser humano e depois fazer com que todo mundo seja ateu. O erro deles foi que no Brasil tinha uma igreja atenta e uma igreja que ora, uma igreja que clama, e não deixou. Você não tem ideia do que Deus nos livrou, viu, gente? A mentalidade vermelha não é só, Lula é só um símbolo, mas é uma mentalidade que ainda está dentro das universidades, que todos os seus professores da Universidade Federal estão tentando fazer você pensar como ser um socialista, como se fosse a resposta. Todos os países que aplicaram essa técnica faliram. Economia falida. Queridos, em Apocalipse diz que os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor. Hoje eu fiquei lendo pela manhã, e eu amei quando vocês cantaram aquele hino. Acho que foi o apóstolo que pediu o último cântico. Como que foi? A ele a glória? Não. Pai nosso, o reino venha. Eu fiquei lendo e eu estou entendendo, há uma movimentação no céu. Por isso que você pediu para exaltar o nome de Jesus. No sistema de governo humano, eles tentam exaltar o nome de uma pessoa. Eu entrei na Coreia do Norte, me deu crise de choro, eu comecei a chorar no quarto de hotel, chorar. Junto com os meus irmãos intercessores, eu disse: meu Deus, o que é isso? Eles é o choro do Espírito. Eu disse: por que, Senhor? Porque nesse país o homem sentou no lugar de Deus e é adorado como Deus. Aquilo me chocou tanto, porque eu vi um trono, alto e sublime trono, e sobre ele um gordo, com a coroa enorme. E aí eu fiquei naquele choro, e os irmãos estavam comigo, os 3 irmãos, nós começamos a orar, eles oravam, eu não conseguia orar, só chorar, deitado na cama, chorando, e aí, de repente, o Espírito do Senhor, como que se entrasse em mim, me pôs de pé em força, e eu sentia que como se um anjo forte e poderoso estivesse apontando o dedo para ele, e repreendendo em nome do Senhor, e dizendo: cala-te, assenta-te, desce, esse lugar não é teu, no coração do povo. E ele foi dobrando, e tirou a coroa e colocou no chão. Deus vai mudar a Coreia do Norte. Eu vi no reino do Espírito ele cedendo. No fundo é um povo assustado e com medo, traumatizado com guerra. Um trauma de guerra pode gerar. Eu creio numa grande mudança. A igreja será livre na Coreia do Norte.
Não haverá. Vai ser igual a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o lugar que tem a maior igreja do mundo e a Coreia do Norte é o lugar onde tem menos igreja no mundo. Dividido por uma linha, irmãos, uma cerca. De um lado o extremo ateísmo, do outro lado a maior torre de oração de fé do mundo. De um lado a incredulidade, do outro lado a fé. De um lado a total liberdade de pregação, do outro lado o total controle. Do outro lado Deus exaltado, desse lado o homem exaltado. Eu nunca vi um contraste tão grande como esse. Mas sabe, tinha uma guia, nos conduzindo e guiando, explicando tudo. Porque na Coreia do Norte você não compra uma passagem e fala, eu vou visitar. Não existe isso. Você entra em contato com a agência e um agente de governo te acompanha como turista. Você não tem liberdade de sair do hotel sozinho. Nós ficamos dentro do hotel, a hora que a guia diz, vamos, entramos na carro, vamos. A hora que voltou, colocou dentro do hotel, ela vai para o quarto. Se você pegar, eu vou pela portaria, vou sair, vou passear. Os guardas da portaria, turista, volta. Com muita alegria, muito riso, mas você não sai só. Você não tira uma foto sem permissão. Ah lá as imagens, a estátua do presidente deles. Fui tirar foto, ela disse, cuide para não cortar. Se tiver um jornal e a foto dele está na primeira página, e você pegar um copo e colocar e molhar, é crime, desrespeito. Você consegue pensar num negócio desse? Deus vai livrar a Coreia do Norte. Portugal é moleza perto daquilo ali. Essa guia, eu falei de Deus o tempo todo. Contei milagre, ela dizia casualidade. Eu falei, ótimas casualidades acontecem conosco. E eu amei aquela coreana, sabe? E ela falando em espanhol e a gente falando de Jesus. Por fim eu disse, eu quero que você me mostre uma pessoa doente, porque eu vou orar e ela vai ser curada e você vai acreditar no meu Deus. Ela falou, como você vai curar? Eu disse, pelo poder de Deus, pela fé. Deus existe, Ele cura as pessoas. Ela olhou para mim e disse, eu tenho câncer e tenho dor todos os dias no meu estômago. Eu falei, é você? Eu disse, me dê sua mão e você vai ser curada agora. Pena que foi no penúltimo dia, pena. E orei por ela e disse, você está curada. E ela diz assim? Falei, pode checar. No dia seguinte ela disse para mim, ei pastor, o que eu devo fazer se eu for curada? Eu disse, levantar as duas mãos para os céus, crer que Deus existe e agradecer a Ele. Eu falei, e você vai ser uma pastora, porque eu já estou te discipulando. Profetizei. Eu falei, Jesus me guarda, eu quero sair, não só entrar nesse país, mas me tira dele também. Porque se me denunciar que eu estou fazendo evangelismo, se ela falar, prisão. Eu contei que ela ia acreditar que não ia me ter por louco, né? E não tem a nossa equipe. Um membro da nossa equipe, Mojei, mesma coisa, olhou nos olhos dela e disse, ouro e prata eu não tenho para dar, mas o que eu tenho eu te dou, ser curado em nome de Jesus. Quem estava mais temeroso é o apóstolo Ivens. Ele dizia, meu Deus, vocês são malucos. Vocês falam abertamente assim, abertamente. Dê o que der. Não teremos outra chance. Agora o que impactou ela foi o seguinte, ano passado foi uma pequena equipe, igual a nossa, 4 também. E um profeta, um dos que foram, pegou um violão da marca mais cara que tem nesse mundo e levou. E fazia louvor o tempo todo dentro do carro, onde ia. Depois disse para ela, Deus mandou
trazer esse violão e deixar na Coreia. E é para entregar para um homem que tem mais de 1,80 m. E é músico. Você conhece alguém assim? Ela olhou e disse: meu marido é músico e tem mais de 1,80 m. Ó Deus bombardeando ela. Mas como assim Deus fala? Deus existe? De criança eles escutam que Deus não existe. E olha, ele falou: sim, na minha igreja Deus fala através das profetas. E por sorte, ou por provisão de Deus, ele catou o celular e falou: olha aqui o filme. E mostrou o momento em que o profeta vai até ele está tocando violão, para, e entrega a profecia, e foi tudo gravado. E ela diz: aqui ó, foi gravado no dia tal. Aí ela: então é verdade. Aí eu cheguei com um relógio de mulher lá. Eu ganhei esse relógio de uma mulher, uma profeta da nossa igreja, disse: leva para a Coreia do Norte e entrega para uma mulher lá. Eu pensei: o nosso guia vai ser homem, e o pastor disse para a gente levar presentes para homem. Eu já tinha comprado até um chinelo havaiana de homem. Mas eu levei. Chega lá, trocaram, era guia mulher, a mesma que estava do ano passado, a do violão. Aí de novo eu falei, ela disse: de novo? Deus está cercando aquela menina. O nome dela é Tchê. Tchê, nós vamos levantar um clamor pela vida da Tchê, para ela mudar o coração e crer em Jesus, porque a Coreia, quem sabe ela é a samaritana de lá, e Deus está bombardeando ela com palavras. Imagina a hora que ela descobrir que está curada mesmo, fazer os exames. Você tem ideia de como ela vai ficar em crise? Vamos orar para Deus fazê-la lembrar. Sabe como que ela disse para eu decorar o nome dela? Che, de Che Guevara, comunista. Os heróis dele são os que mais matam no mundo. Irmãos, a igreja Ágape já está madura. E quando está madura, o trigo maduro, ele é colhido. E colhido, ele vira pão. E pão é dado para alimento das nações. Vocês estão sendo amadurecidos para serem dados às nações. Os reinos do mundo se tornam de Jesus, mas precisa dos enviados. Precisa que a mensagem chegue, precisa de alguém que acredite e vá. Como eu louvei a Deus pela vida daquele apóstolo Ivens, um garoto, um rapazinho. Ele tinha saído até da igreja local, porque ele foi falar com o líder dele, que ele tinha esse sonho de abrir portas em nações. O líder disse: o nosso ministério só aceita pastor, nós não temos esse tipo de gente. Ele falou: então me libera, porque eu não dá para ficar. Foi até Jerusalém e falou: cobre a minha vida, Léo. Eu estou saindo de uma denominação, eu não vou formar igreja, eu vou para as nações, eu vou abrir. Com que dinheiro, como Deus fará? E ele tem ido, já levou 3 vezes grupos para dentro da Coreia. Queridos, não temos ouro nem prata, mas as nações estão pedindo Jesus. E nós temos Jesus. Chegou a hora do... Chegou. Uma prova de maturidade é a gente amar as nações, é fazer missões seriamente. Uma prova de amor verdadeiro pelos perdidos. Já tem tanta gente para pregar por aqui, né? E vocês estão com gente madura no banco. Está na hora de abrir mais igreja. Fica de pé, igreja. Os reinos desse mundo se tornaram do nosso Senhor, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Todas as criaturas da terra, todos os seres da terra deram glórias ao Cordeiro.
Irmão, tem muita gente na Coreia do Norte que precisa da glória ao Cordeiro. Tem muita gente em Portugal que precisa da glória ao Cordeiro. Usa o teu dinheiro e o teu tempo para mandar ou para ir, para orar ou para evangelizar, mas faz, desafia agora. E ore por esse país, porque nós estamos saindo de um vermelho para voltar a sermos patriotas, para voltar a ser nação que está com os valores de Deus sobre ela. Amém? Espírito Santo, eu sei que o Senhor chamou, e o quem chama é capacitado pelo Senhor. É tempo de envio, é tempo de ir. E o teu apóstolo diz que ainda esse ano vai pisar em Portugal, vai pôr o primícia na terra. E ó Deus, eu oro para que o Senhor guie na verdade, guia com teu Espírito Santo as direções certas, as cidades certas. Guia, Senhor, teu servo e tua serva. Guia essa igreja, Jesus, à porta, e as famílias que estão esperando e já estão preparadas pelo Espírito Santo. Como guiaste Paulo, Barnabé, Silas, guia esses, Pai. Prepara-os no poder do Espírito. No nome de Jesus. Senhor, nós também oramos pela situação do Brasil nas eleições. Levanta, Senhor, verdadeiros homens e mulheres de governo certo, de honestidade, de capacidade. Levanta, meu Pai. Deus, o Senhor me pediu para morar em Brasília. Eu não vim de São Paulo para cá, eu vim de Brasília para cá. E quando eu voltar agora, eu vou voltar para Brasília, eu estou morando lá. Depois a gente vai para Jerusalém de novo, mas por enquanto Deus diz, vá para o Brasil e fique em Brasília, porque a maior batalha espiritual está pela presidência, está a cadeira, o trono do Brasil está disputado. Não deixe esse trono ser ocupado por Satanás, nem enviado dele. Vamos orar pelo trono do Brasil. Senhor, apaga de vez esse movimento esquerdista da nossa nação. Apaga o marxismo, comunismo. Apaga, meu Deus. Exalta de novo o teu nome através de valores, de família, de honestidade. Levanta, Senhor, essa nação. Ela tem que ser luz entre as nações. Abençoa os valores de família de novo, Jesus. Abençoa, Senhor, com homens e mulheres, deputados, senadores, presidentes, Senhor, que vão proteger a família, macho e fêmea, conforme o Senhor criou. Que a igreja dessa nação seja poderosa para libertar do homossexualismo, libertar os homossexuais, libertar lésbicas, libertar, e não fazermos leis para facilitar, mas sim, Deus, para ter um movimento de poder do Espírito Santo que devolve ao homem a sua masculinidade, devolve à mulher a sua feminilidade, conforme Deus criou e fez. Pai Santo, levanta, Senhor, homens que não estão amarrados na corrupção, Senhor, que não estão, Senhor, na lama do toma lá da cá. Levanta, meu Deus, nessa nação. Guarda esse trono, Jesus. Guarda o nosso trono, Senhor, nos pôs como brasileiros. Não sejamos divididos, não sejamos mais um povo, Senhor, puxando para um lado e para o outro. Dá uma unidade nacional, meu Deus, meu Pai, para que esse país ande. Dá uma mentalidade de reino, Senhor, e não de partidos. Pai Santo, no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda o trono do Brasil. Não permita, Senhor, quem não crê no Teu nome sentar ali.
Quem não confessa o Senhor sentará ali. Quem não ama Israel, Senhor, não permita, Senhor. Ó Deus, oro pelaquela moça lá na Coreia do Norte, junto com a igreja, Jesus. Aquela guia chamada Tchê. Senhor, abre o coração dela para Ti. Senhor, que a cura que foi manifesta possa convencê-la de que o Senhor é Deus. Abençoa Portugal mais uma vez e prepara a Ágape, Senhor, para ser transcultural. Prepara o apóstolo Eduardo, que já tem no sua genética o sangue português, vindo da IADA também e a igreja toda. Prepara empresários que vão comprar terrenos, que vão expandir, vão publicar, trazer Bíblias em quantidade, Senhor. Que vão enviar as passagens. Levanta hoje já aqui, Senhor, uma equipe para tratar desse assunto de Portugal, que tomar no coração e dizer: a missão é comigo, passagem aérea é comigo. Senhor, já levanta empresários agora, em nome de Jesus. Suscita do nosso meio os valentes. Espírito Santo, essa manhã seja marcada por uma manhã de desafio missionário, uma manhã de amar as nações. Nós oramos, Pai, dá-nos a Samaritana, dá-nos o Gadareno, dá-nos as chaves, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.